Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez para o TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube, este canal em que todas as semanas trazemos, de segunda a sexta, sempre um vídeo diferente por dia para falar do ontem, do hoje e, se possível, até do amanhã da nossa televisão. Nosso tema no programa desta semana é uma novela que estava no ar há 40 anos na TV Globo, na faixa das 7 da noite. Final Feliz. Antes de conversarmos no TBT da TV sobre Final Feliz, os meus pedidos de sempre. Compartilhem os nossos conteúdos com aquelas pessoas que você acha que podem gostar, se lembram com saudade da novela, gostam da Ivani Ribeiro, enfim. Comente aqui sugerindo temas para os nossos outros vídeos e para esse também, claro. Quem sabe na semana que vem não fazemos a respeito de um tema que você sugeriu. Inscreva-se no canal, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, dê o seu like, porque fazendo essas coisas que eu peço sempre, os nossos vídeos podem chegar a mais e mais noveleiros, mais apaixonados, feito vocês e feito eu. Muito obrigado sempre. Final Feliz é uma novela de Ivani Ribeiro, a primeira que ela escreveu para a TV Globo, já com quase 20 anos de novelas diárias. As novelas diárias começaram em 1963, ela foi uma das primeiras autoras desse gênero, já escrevia para a rádio, já escrevia para a própria televisão, enfim, e passou essas décadas de 60, 70 e começo de 80 escrevendo para as concorrentes, para a TV Excelsior, para a TV Tupi, para a TV Bandeirantes. Foi contratada de Silvio Santos, escreveu 2 novelas para a TV Tupi nesse meio tempo, enfim. Só em 1982, Ivani Ribeiro finalmente se acertou com a TV Globo. Mas, curiosamente, Final Feliz é a única novela inédita que essa grande autora desenvolveu para a emissora carioca. Todas as outras novelas de Ivani Ribeiro exibidas em vida da novelista foram adaptações, regravações, novas visões de trabalhos anteriores da sua carreira nessas emissoras, Excelsior e Tupi. Final Feliz era inédita. Outra novela sua, criada por ela, também inédita, infelizmente só foi ao ar quando ela já havia morrido. Quem é Você? Em 1996. Ivani morreu em 95. Fizemos recentemente um In Memoriam sobre ela por ocasião do seu centenário. Se você não viu, está fácil de encontrar aqui nas nossas playlists do canal, tá bom? Do que é que tratava essa novela? Final Feliz, que era dirigida pelo Paulo Ubiratã, pelo Wolf Maia e pelo Mário Márcio Bandarra. Desses 3 diretores da novela, hoje só o Wolf Maia está vivo. Ele estava começando a sua carreira de diretor de televisão. Essa foi uma das primeiras novelas que ele dirigiu. Final Feliz tinha como personagens centrais 2 casais. 2 irmãs, a Débora e a Suzy, interpretadas respectivamente pela Natália do Vale e pela Lídia Bronde, e os seus pares românticos com quem elas tinham que se acertar e tinham muitas dificuldades para isso. Débora gostava de Rodrigo, que era o José Wilker, e a Suzy era apaixonadíssima pelo Paulo, o papel do Busa Ferraz. Curiosamente, hoje, as 2 atrizes, as 2 irmãs, estão vivas e os seus 2 pares, infelizmente, já faleceram, tanto o Wilker quanto o Busa. Débora e Suzy eram filhas de Dona Maria Luísa, que era Lilian Lemmertz, e de um empresário do ramo de açúcar. Ele tinha uma usina de cana-de-açúcar em Pernambuco, César Brandão, que era o papel do Roberto Maia. Esse papel, inicialmente, havia sido destinado ao Mauro Mendonça, segundo a imprensa da época. Mas o ator não pôde fazer, por estar envolvido em outros projetos. Salvo erro da minha parte, ele já estava em cartaz ou preparando-se para entrar em cartaz com um musical, Evita, que ele fazia com a cantora Cláudia, no papel do general Juan Perón, da Argentina. Muito bem. César e Maria Luísa eram os pais dessas 2 moças, viviam um casamento infeliz, um casamento que foi desmoronando com o tempo,
E ele tinha um plano maquiavélico em mente, que ele coloca em prática pouco depois do início da novela. Depois de pegar um grande empréstimo, uma quantia bastante alta, ele resolve forjar a sua morte, deixando a família na miséria, o sócio na miséria também, esse sócio dele era o Alaor, papel do Milton Moraes, e vai querer gastar esse dinheiro sem investir na usina e deixando os problemas para a família e para o Alaor. Seu cúmplice nessa jogada torta é um diretor da sua empresa, o França, que é o papel do José Augusto Branco. Mas eu falava do conflito amoroso dessas duas irmãs, a Débora e a Suzy. Débora era apaixonada, ou acreditava ser, por um primo seu, o Leandro, um pouco mais velho que ela, interpretado pelo Adriano Reis. Leandro tinha uma filha pré-adolescente, a Paty, que era a Ana Berd, e não gostava da Débora dessa mesma forma. Gostava de Myrtô, uma moça tranquila, boa, de bom temperamento, interpretada pela Priscila Camargo. Priscila também não havia sido escalada inicialmente para fazer a novela. Myrtô seria a Débora Duarte. Muito bem. A união de Leandro e Myrtô é muito perturbada pela Débora, que era uma peste, no melhor estilo Jô Penteado de A Gata Comeu, da mesma Ivani, para a gente poder comparar. Claro que existem diferenças, né? E ela contava nessa operação de tumultuar o casamento do Leandro e da Myrtô com a ajuda da menina, a Paty, que preferia que a Débora, de quem ela gostava muito, fosse sua madrasta, sua nova mãe, digamos assim. E mesmo gostando do Leandro, a Débora tinha um namorado, um rapaz atlético, praticante de motonáutica, o Guto, que era o papel do Eduardo Lago. 20 anos depois, Natália do Vale e Eduardo Lago se encontraram de novo numa novela, casados, embora também num casamento sem amor, desajustado, a Carmen e o Bira, em Páginas da Vida, do Manuel Carlos, que foi ao ar em 2006. Pois bem, por causa dessa perseguição ao Leandro, Débora acaba travando novamente contato com o irmão da Myrtô, o Rodrigo, que é o papel do José Wilker. Rodrigo vive de negócios ligados à pesca no Ceará, tem um grande parceiro nesse seu negócio, um pescador de muitos anos de janela, que é o Mestre Antônio, papel do Estênio Garcia, um personagem muito carismático que rendeu ao Estênio Garcia muitos convites para fazer propaganda, incentivar o turismo no Ceará. Havia cenas da novela gravadas lá no Ceará, em praias como a de Morro Branco, por exemplo. E o Rodrigo e a Débora implicam muito um com o outro, se dão muito mal, mas isso logo se converte num grande amor. E que é tumultuado, perturbado justamente por conta desse temperamento dos dois, que é muito semelhante e ao mesmo tempo muito diferente. Ninguém gosta de dar o braço a torcer nunca, enfim, né? Esses casais que brigam mesmo se amando, que a Ivani fez várias vezes e fez muito bem. Já a Suzy não era parecida com a Débora. Suzy era uma menina doce, romântica, muito tranquila, que cai de amores pelo Paulo, que era veterinário e trabalhava no Jardim Zoológico. Paulo era filho de Dona Marina, papel da Miriam Pires, outra grande atriz, falamos em Paraíso, da Heloísa Mafalda, sem demérito nenhum das colegas dela, mas Heloísa Mafalda, e em Final Feliz, a Miriam Pires. Que baita atriz que era a Miriam Pires. Essa viúva, Dona Marina, ela tinha muita raiva do César Brandão. E por que isso? Porque ela culpava esse homem pelo suicídio do seu marido, pai do Paulo, e pai do seu filho mais jovem, o Rafael, que era interpretado pelo Irving São Paulo, já falecido. E a Miriam também, infelizmente, já é falecida. Rafael era ainda adolescente e, na ocasião da estreia, a autora da novela definiu esse personagem como limítrofe. Tinha um QI entre 70 e 90
e não podia ser chamado por um termo da época também, que hoje está totalmente fora de uso, não repliquem, né? Que é o chamado débil mental. Ele não podia ser chamado assim, né? Mas ele tinha uma característica de algo semelhante ao autismo, digamos assim. E claro que isso gera muitos conflitos, que as pessoas não têm paciência com ele, não gostam dele, mas a mãe e o irmão têm muito amor, muito carinho, muita paciência com o Rafael, que ficou marcado pelo seu tema musical, que era o Menino Deus, né? Rafael é muito cuidado pela mãe, pelo irmão, também por um tio, cunhado da Dona Marina, que é o Dr. Wagner, personagem do Valmor Chagas, um cardiologista. E o Dr. Wagner vem a ser um namoradinho da infância, da adolescência de Dona Maria Luísa, a mãe das meninas. Quando a vida delas fica de ponta cabeça, porque o César supostamente morreu e deixou a bomba nas mãos delas, Maria Luísa e Wagner se reaproximam e ela volta a entender o que é o amor, ou sente um amor verdadeiro e forte pela primeira vez. E claro que também com o romance entre Paulo e Suzy, quem sabe a Dona Marina tenha que rever os seus conceitos sobre os Brandão, embora sua bronca fosse mais especificamente com o César. Mas o que é que complica o romance de Paulo e Suzy se logo César morre, ou faz pensar que morreu, e eles podem se acertar então? Um resultado de exame médico trocado por engano faz com que o Paulo pense que tem muito pouco tempo de vida e vai morrer. E ele quer poupar a família e principalmente a Suzy dessa tristeza, desse momento complicado de passar com ele os últimos meses de vida, enfim, e termina o namoro com a garota sem maiores explicações. Isso, claro, faz com que ela sofra muito, e ele também sofre. Mas muita água rola até que se esclareça que o exame foi trocado e o Paulo não vai morrer e pode ser feliz para sempre com a sua amada Suzy. Outras moças da novela têm interesse pelo Paulo, um rapaz de bom caráter, bonito, honesto, trabalhador, enfim. Ele chega a ter um envolvimento com uma amiga, Lenita, que é interpretada pela Thaís de Campos, também começando a carreira dela, estava na sua segunda novela, salvo erro da minha parte. Mas duas irmãs têm interesse por ele e ele acaba não se envolvendo muito seriamente com nenhuma delas. Uma detesta o Rafael, não se dá bem com ele, não tem paciência com ele, a Ana Maria, que é o papel da TT Prita. E a outra é a Gláucia, interpretada pela Angelina Muniz. Ela trabalha na Marinha, é uma oficial da Marinha, se eu não estou enganado. As duas são filhas de um colega do Paulo no zoológico, seu Messias, que é o papel do Enio Santos. Mas o Paulo acaba se acertando com a Suzy, né? Afinal de contas, fazendo jus ao título da novela, nós temos que ter um final feliz. E já que tem essas moças atrapalhando o romance do Paulo e da Suzy, além da troca dos exames, claro que não bastaria para sustentar 6 meses de novela que só implicâncias de Rodrigo e Débora os mantivessem brigando e, quem sabe, separados. Uma ex-namorada do rapaz aparece no meio da novela querendo retomar o seu lugar, digamos assim. Yolanda, que é a personagem da Lúcia Alves. E outra pessoa volta no decorrer da novela e complica mais ainda a vida de todo mundo que acreditava que ele estava morto, o César. Só que, depois de fingir que morreu, César morre de verdade. Ele é assassinado. E aí cria-se um mistério na novela. Quem matou César Brandão? Para investigar esse crime, que tem muitos suspeitos, pessoas com várias motivações, inclusive depois de descoberta a farsa da primeira morte, digamos assim, entra em cena o delegado Paixão, que é interpretado pelo Wolf Maia. Além desses personagens, também temos mais alguns a destacar no enredo do Final Feliz. Talvez a personagem mais lembrada da novela nesses 40 anos seja uma senhorinha já de bastante idade que vendia coelhos, criava coelhos e fornecia para um restaurante cuja especialidade do cardápio era coelho.
Dona Sinhá, interpretada pela Elza Gomes. Foi o último personagem, o último trabalho da Elza Gomes, inclusive, que era já bastante admirada e conhecida por uma vasta carreira e em telenovelas por trabalhos como Os Ossos do Barão, Pecado Capital, Saramandaia e Nina. A Dona Sinhá dizia para todo mundo que criava coelhos e que tinha uma irmã idosa como ela, reclusa, que demandava muito dos seus cuidados, enfim, chamada Francisquinha. E ela fazia amizade com outro velhinho da idade dela, seu Olegário, que era o Oswaldo Losada, o pai da Dona Maria Luísa. Só que, na verdade, a tia Sinhá, a Dona Sinhá, enfim, ela não criava coelhos e nem tinha nenhuma irmã com o nome de Francisquinha. Era tudo da cabeça dela. Os coelhos que ela supostamente vendia para o restaurante Casa Blanca, da Dona Augusta, que era Araci Cardoso, na verdade eram gatos que ela pegava da rua. Que absurdo! Ela pegava esses gatinhos da rua, criava por um tempo, engordava, digamos assim, e depois vendia para o restaurante dizendo que eram coelhos. Imagine o desespero dos personagens sabendo que literalmente compraram gatos por lebres, né? Quem descobre a verdade em torno dessa origem dos coelhos que não são coelhos é o Alaor, porque ele frequenta o Casa Blanca e desconfia das atitudes da Dona Sinhá. Alaor era um sujeito de temperamento calmo, submisso à mulher, que era uma megera chamada Jandira, papel da Célia Biar, com quem ele tinha 2 filhos. Uma jovem chamada Gabi, que era a Suzana Queiroz, e um rapaz um pouco mais velho que ela, já casado, o Ivan, que era o Ney Santana. Ivan tinha uma vida saudável, gostava de alimentação natural, trabalhava com isso, inclusive. Mas ele havia se casado com a filha de Dona Augusta, a Lucinha, que era o papel da Cissa Guimarães, uma moça que tinha um hábito muito nocivo para a sua saúde, que era o de fumar. Ela chega a fumar, inclusive grávida. E a partir dessa personagem, Ivani Ribeiro queria conscientizar o público a respeito dos males do tabagismo. Ela intensificou cada vez mais o Ivan pegando no pé da Lucinha, digamos assim, por conta do seu vício de fumar. E isso, claro, provocava conflitos entre elas, entre eles, além do fato de Lucinha e Dona Jandira não se darem bem. Dona Augusta, mãe de Lucinha e dona do restaurante, ela tinha uma sobrinha e afilhada de quem ela cuidava, praticamente uma filha para ela, chamada Kátia, que era a Sininha de Paula. Essa era uma moça de autoestima baixa, ela se achava desinteressante, feia, enfim, e havia uma pressão do seu meio social ali para que ela se casasse, se envolvesse romanticamente com um sujeito que não era muito flor que se cheirasse, o Vasco, papel do Francisco Milani. Ele acaba passando Dona Augusta e Kátia para trás. E depois de uma desilusão como essa, no final da novela, quem vai poder fazer a Kátia feliz e ser feliz também é justamente o Alaor, que se liberta do jugo daquela pessoa insuportável que é a Dona Jandira. Final Feliz é uma novela como todas as novelas de Ivani Ribeiro são, sejam um pouco mais sérias, entre aspas, propunham temas mais sérios ou não, sejam mais leves. É uma novela que fala de diversos tipos e níveis de amor, níveis diferentes também de felicidade ou daquilo que se entende como tal, e de relações humanas. Uma novela de estrutura simples, com personagens próximos daqueles que nós conhecemos na nossa vida real, por assim dizer, a mesma receita que ela já havia levado com muito sucesso nas outras emissoras em mais de 30 novelas que já havia escrito até ali. E vocês sabem quais são elas, né? Algumas: A Viagem, O Profeta, Mulheres de Areia, Camomila e Bem Me Quer, O Meu Pé de Laranja Lima, A Deusa Vencida, enfim. Foi um grande sucesso, Final Feliz, e que mostrava na abertura
personagens de filmes muito famosos, atores e personagens de filmes muito famosos, caracterizados ali na plateia como Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Clark Gable, Vivian Leigh, Charlie Chaplin, enfim, vendo num cinema as cenas desses grandes filmes clássicos que eles mesmos integravam, digamos assim, atores caracterizados como eles, né? E o que embalava essa abertura era uma música da Rita Lee que ficou marcada, muito identificada com essa novela chamada Flagra, né? No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Não podemos terminar esse TBT da TV sem falar do grande problema vivido pelo mestre Antônio na sua vida, que era procurar incessantemente por uma filha que ele havia tido, a Bartira, que a mãe foi embora e levou a menina consigo. Ele nunca mais havia visto nenhuma das duas, mas queria reencontrar essa filha. Muitas investigações são feitas, inclusive com a ajuda de um detetive contratado pelo seu Rodrigo, como ele chamava o seu patrão, que era o Nicolini, papel do Tony Ferreira. E muitas pistas falsas, acaba se encontrando uma Bartira que acredita-se ser a filha dele, mas é uma falsa Bartira, que foi interpretada pela Cláudia Magno, de saudosa memória. A verdadeira filha do mestre Antônio aparece mais para o fim da novela, interpretada pela Reni de Oliveira, que passou vários anos marcando a infância daquela geração, como a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Final Feliz, uma novela que deixou muita saudade, foi reprisada muito precocemente, ela terminou em junho de 1983 e em agosto de 84 já estava no ar de novo, não vale a pena ver de novo. Desde então, nunca mais foi apresentada. Quem sabe o canal Viva ou o Globoplay não resgatam essa obra agora num futuro próximo e a gente pode mergulhar pela primeira vez ou de novo nesse universo da Ivani Ribeiro, numa das suas páginas menos festejadas hoje por não ter reprises, nem remakes, enfim. TBT da TV semana que vem está de volta. Muito obrigado pela sua audiência sempre, um grande abraço. Tchau. Mas afinal, já estava terminando aqui o TBT e me lembrei que eu não falei para você quem foi que matou o César Brandão. Foi o França. O França que se viu motivado a cometer esse crime porque, claro, que uma pessoa que faz o que o César fez não era digna de confiança. E ele viu que também seria passado para trás. Se viu com motivos para cometer o crime. E aí o César morreu de verdade.